Pois aqui estamos de novo para prosseguir estas conversas Jesus século XXI. Nesta altura essas conversas estão a partir do Evangelho de Marcos, no início da missão de Jesus, portanto iniciada, como sabemos, entre meados do ano 28 na Galileia, e é por aí que ela se vai prolongar quase até praticamente à última semana do ano 30, já em abril do ano 30, quando Jesus decide passar-se a entrar na cidade de Jerusalém e atuar na cidade de Jerusalém. E isso tudo se resume a uma semana nessa altura. Pois então, nós na anterior conversa tínhamos ficado a propósito da lei do descanso sabático, tínhamos ficado a refletir sobre a importância que a lei acaba por adquirir nas sociedades organizadas. Portanto, de tal modo se torna importante que a partir de nada altura a lei fica sobre os seres humanos, torna-se mais importante que os próprios seres humanos. Então percebemos aquele grande princípio formulado por Jesus, que só por si Jesus mostra a grande revolução em ação, que é o seu ser e o seu viver e o seu atuar, a grande revolução humano-teológica, com o estabelecimento, a formulação e o estabelecimento desse princípio. Não é o homem, o ser humano, que existe para a lei mais sagrada, que era o descanso do sábado, mas é também a lei mais sagrada que existe para os seres humanos. A lei fica toda ela completamente relativizada para fazer sobressair os seres humanos. Quer dizer, que seres humanos, sobretudo aqueles que são mais vítimas da opressão das leis, da opressão do institucional, de todo o institucional, que é sempre poder, que seres humanos não hão de gostar, não hão de simpatizar, não hão de abrir-se, gostar de ser companheiros de Jesus, quando Jesus tem este princípio basilar, fundamental, da sua missão, do seu projeto. Não é a lei, mesmo a lei considerada em determinados sistemas como a lei mais sagrada que é importante. O que é importante é o ser humano. Importantes só os seres humanos. E então, até a lei, mesmo a mais sagrada, só tem valor se ajudar de forma maiútica os seres humanos a serem seres humanos, a desenvolverem-se de dentro para fora. E na última conversa nós estivemos inclusivamente a concretizar neste nosso século XXI que, ao nível eclesial do institucional católico romano, há leis que são consideradas, que são leis eclesiásticas e que são consideradas todas elas muito importantes, de cumprimento obrigatório, algumas sob pena de pecado mortal, como foi e a lei ainda se mantém. Por exemplo, a lei de ir à missa ao domingo e dias santos de guarda, era assim que se dizia, é um mandamento, é uma lei considerada sagrada do institucional católico romano, que quem não a cumprir comete automaticamente, a não ser que tenha uma razão muito grave para não o fazer, comete automaticamente um pecado mortal. Mortal quer dizer que mata. E, portanto, era uma ação ou uma omissão, no caso era uma omissão porque não se ia à missa ao domingo ou dia santo de guarda, pois era uma omissão considerada grave, e tão grave que matava quem comete essa omissão. Portanto, a relação do ser humano com Deus, de Deus com o ser humano, ao nível da fé, fica interrompida, morta, de tal modo que
nessas circunstâncias, logo se concluía, e ainda há quem conclua, que ao abrigo dessa lei moral, dessa lei eclesiástica, um pecado mortal significa que quem o comete fica absolutamente incompatibilizado na sua relação com Deus. E depois na Idade Média e nas Idades Médias, na Idade Média que ainda entra pelo século XXI, as consciências e o inconsciente das populações anda ainda muito marcado por esses horrores e por esses terrores, por esses medos, de poderem vir a morrer, a morte os surpreender e eles estarem no que, nessa linguagem eclesiástica moralista, se chamava estar em pecado mortal. Ardia. Nunca mais tinham qualquer hipótese de salvação e era, no caso, uma salvação, saúde, salvação quer dizer saúde. Não tinham mais salvação, não tinham mais saúde, nunca mais eram reconhecidos como filhos de Deus e, portanto, eram vítimas da exclusão total. No caso, até se diz que era melhor nem ter nascido, porque eram para ficar completamente condenados para sempre. Isto é o horrível. Isto é o terror todo que foi desenvolvido, que foi pregado, que foi catequizado, que foi ensinado até nas universidades, para que depois os seus doutores ali formados também continuassem a ensinar as populações, e isto é o horror dos horrores. Ora bem, na última conversa nós até acabámos por estar a concretizar na lei eclesiástica do celibato dos padres, porque está bastante em moda hoje andar, os jornais gostam muito de falar dessas coisas, de fazer reportagens sobre isso. Alguns jornalistas até se dão ao trabalho de andar a fazer de polícia de costumes, como os fariseus do tempo de Jesus, a ver se apanham algum padre em falta no cumprimento da lei do celibato eclesiástico. E quando topam com um caso, encontram um caso, pois fazem parangonas nas primeiras páginas dos jornais e tal. Quer dizer, não percebem, estes meus colegas jornalistas não percebem que com isso estão a dar força a uma coisa que deviam derrubar. Estão a dar força a uma lei eclesiástica que devia ser denunciada, devia ser desmascarada. Não devem ser denunciados e acusados os chamados infratores à lei, mas deviam ser o que tem de ser denunciada e acusada, desmascarada, é a perversão dessa lei. É a perversão dessa lei. Porque o padre, o presbítero ordenado, digamos, acaba por constituir-se na grande vítima de uma lei eclesiástica que não tem nada a ver com Deus Criador, não tem nada a ver com o Evangelho, não tem nada a ver com Jesus, até nem tem nada a ver com o melhor da tradição eclesial logo nos inícios, não tem nada a ver. E, portanto, é uma coisa que apareceu à revelia de Jesus, à revelia do Evangelho, à revelia de Deus Criador, nosso Abba, Mãe, que o é de todos os povos por igual, e então coisas dessas, instituições dessas, leis dessas, têm de ser abolidas, têm de ser derrubadas, têm de ser desmascaradas. E, portanto, digamos que os infratores à lei, se o forem de forma consciente, até têm de ser promovidos, porque com as infrações, com o acumular de infrações à lei, a lei acaba por ir ao charco. Portanto, começa-se a perceber que, afinal, o que está mal não é os seres humanos, no caso padres infratores à lei, e de uma forma consciente, infratores à lei. O que está mal é a lei. É a lei que está mal. Portanto, a lei é que tem de ser desmascarada, desmontada e acabada e ser destruída. Portanto, deixar de existir como tal. Portanto, essa perversão institucionalizada que se chama lei do celibato eclesiástico, um celibato obrigatório imposto pelo institucional católico romano para os padres do Ocidente, porque no Oriente já não é assim, mesmo o institucional católico no Ocidente já não é assim. Essa lei é que tem que ser absolutamente denunciada, desmascarada e abolida. Não é andar atrás dos possíveis infratores a essa lei. Já vamos então prosseguir.